Bem-vindo, amigo assinante, eu sou a Mauri Nunes e a gente está começando agora mais uma arquibancada aqui no Band Esporte. Você que estava assistindo o futsal, viu que o Corinthians foi campeão, Corinthians de só craque, um time que só tem jogador bom, uma ótima final, parabéns ao time do Corinthians. Hoje a gente vai começar com a arquibancada com um convidado super especial. Ele é mais conhecido como o artilheiro dos gols bonitos. Eu já vou falar dele aí, mas antes disso eu queria apresentar toda a nossa arquibancada antes e deixar ele para o final, porque tem muita história boa que ele vai contar aí. Eu vou contar uma história dele lá nos Estados Unidos, que eu presenciei, eu tive com ele lá. Então, segura aí que na primeira cadeira aqui com a gente, ela que foi craque do Corinthians, ex-jogadora do Santos, né? Sereia da Vila, também jogadora da Seleção Brasileira e está aqui na Band hoje fazendo um trabalho sensacional, Aline Calandrini. Fala, Mauri, o pessoal aqui que está do meu lado, mais um dia, né? Overdose de futebol. E vamos aí debater sobre tudo que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Vamos falar um pouquinho de futebol feminino também, logo acima da Aline, ele que foi campeão mundial pelo São Paulo, é craque de futevôlei hoje em dia. Se você quer saber o que está fazendo o André Luiz, você vai na Klabin, porque ele está o dia inteiro jogando futevôlei lá. Salva de palmas pro André. Bom, Mauri, mais uma vez, prazer estar aqui. Um abraço a todos que nos assistem aí no Band Esportes. E hoje falar bastante de futebol. Triste nosso Corinthians, né? Em breve a gente vai falar disso aí, André. Nossa. Segura esse desânimo aí que a gente vai falar de Corinthians. Ao lado do André, ela que tá craque de vôlei, craque de fute-mesa, tá aprendendo fute-mesa, já vai passar pro futevôlei. Fiquei sabendo disso aqui também. Arrebentando no Band Esporte, Isayami, uma salva de palmas, Isa. Prazer estar aqui hoje. Eu queria mandar um abraço para todos os professores que assistem a gente também. Tem esse dom, né? Em especial para minha tia Rose e o tio Antônio Carlos, que estão lá em Planalto e exercem a profissão muito bem. Legal, exatamente. Mostra a camisa também do Bragantino aí que a gente tem, ó. Um presente da diretoria do Bragantino. Eu entrevistei o presidente Marquinhos Chedi essa semana no Fala Presidente. E a gente vai fazer uma brincadeira aí no Instagram, @arquibancadabs, amanhã, dessa camisa. Abaixo da Isa, ele que é torcedor do Flamengo. A gente tem que trazer um flamenguista aqui de vez em quando, né? Porque é só corintiano. Aí a torcida tá pedindo, ó, leva um torcedor do Flamengo lá. Dessa vez eu trouxe, ele também é o fundador do Fute Weekend, aquele evento top de linha que traz vários treinadores dos Estados Unidos para cá para recrutar jogador. Uma salva de palmas pro Bruno Icavei. Fala, Mauri. Obrigado pelo convite. Falar de futebol hoje quer dizer falar do Flamengo, né? Então só vai daí hoje. Exatamente, Assim Bruno. no campeonato. Fala um pouquinho do evento, do Fute Weekend. Bom, o Fute Weekend é um evento para meninos de 14 a 26 anos. A gente traz treinadores de high school, que é o ensino médio lá dos Estados Unidos, e de faculdade, e times semiprofissionais, que é a USL2 e também da Espanha. E a gente tá vendo aí a estrutura, né, o local do evento, que é lá em Bragança Paulista. Alto nível, né, Bruno? Alto nível. O CT da HWT em Bragança Paulista tem tudo disponível pra gente. São 2 campos tops, refeitório, palestra, são 5 refeições diárias. O quarto é estrutura americana mesmo, estrutura das universidades. A gente tenta proporcionar para os meninos durante 4 dias a experiência de um estudante atleta que ele vai ter lá nos Estados Unidos ou na Espanha. Ou no Canadá, uma surpresa aí desse evento, a gente vai trazer o Canadá também. No Canadá. E esse evento aí que a gente tá vendo, o vídeo, foi desse ano de 2019, né? Foi em maio. Em 2020 já vai ter um outro Fute Weekend, é isso? Isso, dia 30 de janeiro até o dia 2 de fevereiro tem a primeira edição de 2020. A gente tem acho que 12 vagas disponíveis ainda. Se alguém tiver interesse, entra lá, futeweekend.com, que tem o meu WhatsApp lá, pode falar direto comigo. Você tem um @ aí, Marcião? Fute Weekend? Aí, ó, tá aí. Então, para você que quiser saber mais informação, que quer jogar nos Estados Unidos, na Espanha ou no Canadá, entra ali no Instagram, @futeweekend, porque tem muita informação lá. E vamos continuar apresentando a nossa arquibancada ao lado do Bruno, ela que é torcedora do Santos, fanática, sabe tudo. Mas o engraçado é que algum tempo atrás ela era torcedora do Palmeiras e a gente vai perguntar isso aqui para ela. Bem-vinda, Carol Bernardi. Uma salva de palmas. Começou me entregando, né? A Mauri, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E você que está acompanhando o Santos de perto, muito, né? Muito de pertinho. Eu tô... Já falou que teve até uma proposta aí do zagueiro do Santos. Já pode falar isso aí pra gente?
Eu não posso falar porque eu não tô sabendo, mas ele não renovou ainda, né? Tá sendo cogitado por grandes clubes. Por grandes clubes, mas a Quem ideia é o zagueiro? dele... Bruno, Gustavo é o Henrique. Gustavo Henrique. A ideia dele é jogar fora, ele tá querendo jogar fora. E ele tá sendo sondado, tá fazendo um ótimo campeonato. Parece que tá Flamengo, Santos, São Paulo e Corinthians. Ah, bem interessante. Vamos falar um pouquinho de Santos também. E o nosso convidado mais do que especial, ele que realmente foi o artilheiro dos gols bonitos, jogou em vários clubes grandes do Brasil, dentre eles o Fluminense, que né, o melhor do Brasil, na época dele pelo menos era, né? Salva de palmas pro Dodô! Ricardo Lucas, bem-vindo! Bom, prazer estar aqui, participar do teu programa. Faz tempo que a gente não se via, ver o André. Vamos falar de futebol um pouquinho, que é o que a gente mais gosta de falar. Então eu queria que a nossa arquibancada já tivesse... Quem tiver pergunta aqui pro Dodô, eu tenho algumas, tá? Vamos começar fazendo algumas perguntas pesadas aqui pro Dodô, porque ele está aqui pronto para responder. E eu já queria começar, tá? Eu queria fazer a seguinte pergunta. Aquele time do Fluminense foi o melhor time que você já jogou? De 2008, correto? 2008. Washington, Coração Valente, Leandro Amaral. Tinha Thiago Silva. Silva. Tinha Cícero, tinha Thiago Neves, tinha Conca, tinha Washington. Conca em grande fase, Tinha Thiago Neves em grande Leandro. fase. Foi o ano que foi campeão? Foi o ano que foi vice-campeão. Foi vice. Que a gente perdeu nos pênaltis a final pro LDU, né? Tiramos São Paulo, tiramos Boca Juniors. Nesse ano você fez o gol que foi comparado ao gol do Zidane, né? Sim, fiz um golaço. Fiz um golaço, você fez um monte de golaço. Mas assim, foi um time dos mais importantes que eu joguei. Melhor tecnicamente? Eu acho que tem alguns times que eu joguei pelo São Paulo também que eram, tecnicamente dá pra comparar. Tá vendo alguns lances aí mas do Dodô. Mas o Fluminense era, esse time, sem dúvida, dos últimos anos aí do Fluminense, eu acho que foi um dos melhores. E alguém da arquibancada aqui tem alguma pergunta pro Dodô, Aline? Já que ele citou o São Paulo, né, o Fluminense, eu também lembro muito de você no Santos, lembro de você praticamente em todos os times que você passou, exatamente porque ele marcou. E eu queria que você fosse muito sincero e falasse qual é desses que deixou uma marca mais forte, que você tem com um pouquinho mais de carinho que seja. Boa pergunta. Essa pergunta é legal. O São Paulo, eu comecei a jogar nacional. Dá pra dividir a tela aí, Marcião? Eu comecei a jogar nacional. E aí depois fui pro São Paulo. Até jogamos um pouquinho junto lá, peguei o André. E o São Paulo foi o começo, onde eu comecei a jogar, cheguei à seleção, onde o pessoal do futebol brasileiro começou a me conhecer, internacionalmente também. Então o São Paulo tem um carinho, tem um carinho especial. Tem um espaço ali no seu Mas coração. aí depois eu cheguei num clube que é o Botafogo, né? E aí foram 3 passagens pelo Botafogo e o Botafogo com certeza divide esse espaço no coração junto com o São Paulo. Foram passagens maravilhosas. Eu acompanhei, né, no Rio e você só faltou fazer chover lá no Botafogo, né? Pode atender, Dodô. Não. É a Siri. Fica quieto aí que eu tô falando. Sim, o Botafogo é um momento importante, foram 3 passagens. A gente conquistou coisas lá que faz tempo que o clube não conquistava. Eu fui artilheiro do Brasil jogando pelo Botafogo, assim como eu fui pelo São Paulo. Então o Botafogo é um clube especial. Claro que o Santos, eu joguei 2 anos, todo mundo lembra da minha passagem, que foi uma passagem marcante também. Mas para falar e responder a tua pergunta, São Paulo e Botafogo é um pouquinho maior. Assim. Boa. André, pergunta pro Dodô? Sim, antes de perguntar, Maurício, só, né, a gente tem o Dodô aqui hoje do lado, né, pude, como ele falou, jogamos no São Paulo um pouco junto, né. Hoje a gente... Botou ele na cara do gol? Então a gente não jogou tanto tempo junto, porque pouco. tinha o expressinho, tinha o profissional, era tanto jogador bom naquela época, porque faltava até espaço, né? Mas o Dodô, como ele falou, né? Se criou, veio do São Paulo, pegou toda aquela fase do Tele, todos aqueles craques jogando, então quer dizer, a gente aprendeu muito. E a gente vê hoje, né? Jogador assim, se você pegar o melhor do Brasil hoje, tá muito longe do Dodô, né? Você vê a carência que tem o futebol brasileiro, principalmente no ataque. Você acha que o Gabigol tá longe do Dodô? O Gabigol, ele começou a melhorar agora, porque ele teve uma passagem boa no Santos, depois foi pra Europa, não fez nada, voltou desconfiado e agora realmente, junto com o Flamengo, junto com o Jesus também, conseguiu estar fazendo um grande... É o melhor Se ele atacante. continuar nesse nível, talvez ele passe o Dodô. Se ele continuar desse nível, eu acho que ele nem fica no Brasil no próximo ano. Então, quer dizer, vamos ver se ele realmente continua. Agora, a minha pergunta pro Dodô, a gente sabe que ele jogou muito com França, jogou com Aristizábal, jogou com Edmundo, quer dizer, grandes companheiros na frente. Minha pergunta para ele, qual foi assim o cara que mais se encaixou, que mais assim ele teve, que ele gostou mais de jogar junto? Sim, são muitos jogadores, né, importantes, né. Eu joguei com o Ari no São Paulo, que foi o meu parceiro mais inteligente que a gente... Aristizábal, né? Aristizábal, grande dupla. colombiano. A gente se encaixava muito bem, ele me entendia muito bem. Como o André falou,
os atacantes eram muito técnicos, né? Então você encaixava bem com ele, com o França. Joguei com o Edmundo, joguei com o Ronaldo, dois jogos na seleção, com o Rivaldo. Mas o parceiro que me completou muito mais foi o Ari. Aristizábal. Eu lembro muito bem dessa dupla, era uma dupla que dava gosto de ver jogando. Naquela época ainda era o 4-4-2, né? Então dependia muito dos dois atacantes se virarem ali na frente, né? Isa, pergunta pro Dodô. Aproveitando o assunto do André da falta de gols no Brasileiro, você é acostumado a fazer muitos gols. Como você vê esse momento, tirando o Gabigol agora, que foi um achado depois de uns anos, como você vê esse momento e por que falta tanto artilheiro no futebol brasileiro? Eu acho assim, o Gabigol foi o artilheiro do ano passado, né? E já vinha fazendo... Ele ficou alguns anos na Europa que, sabe, ele não é o jogador para estar no Brasil, eu acho isso. Mas ele teve que voltar para recuperar a confiança. Sim, mas eu acho que aí foi mais uma questão mental, né? Chegou... Não se adaptou, né? Não se adaptou porque foi achando que era o Gabigol lá e lá tem que chegar devagar. Tem que entender onde está também o mercado, o país, o futebol, que é o italiano. Às vezes a escolha do jogador também conta muito em relação a isso. O futebol Às vezes italiano. Se fosse hoje ele não ia para a Itália, ia para outro lugar. Talvez uma Espanha, Inglaterra. que Que proporciona hoje em dia o futebol inglês é um futebol que é o mais bem jogado. É o mais bem jogado e todo mundo joga na Inglaterra. Então é um cara que foi artilheiro no ano passado, tá conseguindo manter e está jogando num time também que proporciona para ele as situações de gol que ele tem, fora as que ele deixa de fazer durante o jogo. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o Gabigol é o nome de atacante hoje, fazedor de gol, né? E você vê a tabela de artilheiros depois do Gabigol, acho que a gente... 11, Tem o Gilberto. Gilberto, né, que Com já o é Henrique, veterano. com o Né? Gilberto e 18 são poucos. Eu acho que a pergunta atacantes da que Isa é fazem gol. interessante, o Dodô pode até falar melhor. O problema, talvez teria até mais melhores atacantes. O problema é que não tem meias. O único time que tem meias de qualidade, que consegue dar um passe de qualidade para o atacante é o Flamengo. Sim. Você pega os outros times, não tem ninguém. Falar de Flamengo aqui, eu queria que o Bruno fizesse uma pergunta pro Dodô. Ele tem uma pergunta bem legal. A gente fora do ar aqui estava conversando, o Dodô falou que gosta do Barcelona e do Manchester City. E eu quero saber de você, o Rofro hoje falou que o Flamengo iria bem na Liga dos Campeões. Você acha que o Flamengo ficaria o quê? Quarto, quinto? Dava pra ir pra final? Não responde. Não Vamos falar de nível Não, técnico, não. Dodô? Vamos falar de nível Quem técnico. falou Em que que O posição? Rofro falou que o Flamengo e o São Sim. Paulo ficariam entre os 8 da Liga dos Campeões. Então, ó, deixa eu resumir essa Rofro, pergunta aí, ó. Rofro. Vamos falar de nível técnico aqui, tá, Carlinhos? Tá? Lembrando de você aí, ó. Em que posição ficaria o Flamengo, na opinião do Dodô, na Liga dos Campeões, na Champions League? Dodô? Não, eu acho que para falar de posto de tabela, é melhor pegar o campeonato nacional. Porque a Liga dos Campeões é mata-mata. Às vezes o Flamengo pode ir bem. Pega um grupo Às vezes brabo, pode ir mal. Vai Mas eu pro acho que assim, sorteio. tirando os tops 8, top 10 da Europa, o Flamengo tem bons jogadores e acho que pode se encaixar. Então o Flamengo ali. ficaria em 11º. É difícil falar na Liga dos não Campeões. dá, É mais fácil a gente falar. O Flamengo na Premier League. Vamos falar do Flamengo na Sim. Premier League. Aí perto ficaria em do sétimo, City. oitavo. Aí, 7º, 8º na Premier aí League, sim. ó. Vamos falar de nível técnico. Sim, Real nível Madrid técnico. não ganharia a Série B aqui. E o Flamengo ficaria em 7º, 8º. Não, aí não foi ele Quem que falou isso mesmo? Carlos Lembrei. Alberto. Carlos Alberto, brincalhão. Carol, alguma pergunta pro Dodô? Eu tenho, mas eu ia falar mais do futebol de hoje e com relação aos técnicos. Eu ia te perguntar qual o melhor técnico que você já trabalhou. E hoje é muito gritante a diferença dos técnicos gringos, né? Jesus, Sampaoli, o trabalho que eles fazem no brasileiro. Até o Inter agora Vai contratar o vai do Racing. contratar. Então, o que você acha do nível, né, da diferença desses técnicos para os que a gente tem? Qual que é o melhor técnico que você trabalhou? O melhor técnico que eu trabalhei é o Paulo Tuori. Tá no Santos. Paulo Tuori, você trabalhou com o Paulo Tuori. Trabalhei com o Paulo Tuori duas Dirigindo, vezes. né? Tá. Paulo Tuori como treinador. No Santos e no Botafogo. E- Muito bom treinador. E é um cara que é sensacional. Não sei se o André Trabalhei com ele no Cruzeiro. Eu não sei se... Muito bom. O cara como Muito ser humano também. como pessoa, Muito ser humano. como treinador. Calmo. Cara, assim, eu sempre que cito um treinador, eu cito o Paulo Tuori. Mas essa diferença dos treinadores estrangeiros, realmente, assim, tá, eles estão mostrando que realmente... Agora, a questão é mentalidade de futebol. Os caras vêm aqui e jogam. A gente tem visto o futebol brasileiro de uma forma que o pessoal tem medo de jogar, Eles jogam na procuram frente, defender né? para Exato. depois tentar alguma coisa. Vídeo o jogo São Paulo e Corinthians. O que aconteceu no jogo. Mesmo o São Paulo não sendo o time que era como o Fluminense era com o Diniz, por exemplo. O São Paulo ainda Acho não que o é. Diniz ainda não teve tempo de Ainda não teve organizar tempo. esse Mas São Paulo. já se vê mudanças. Sim, Já, mas claro. você vê um time tentando jogar E outro não. e o outro não. Primeiro tempo do jogo, para falar um pouquinho,
O São Paulo tentava jogar, mas não sabia como fazer. No segundo tempo que aprendeu a lidar os espaços para aproveitar, fez o gol e Graças poderia a ter Deus, feito Amaury, os treinadores estrangeiros estão fazendo sucesso aqui. Se a gente voltar 4 anos atrás ou 5 atrás, quando comentaram que o Guardiola poderia ser o treinador da seleção, vários treinadores aqui da antiga falaram que não tinha espaço porque os que estavam aqui eram suficientes. É verdade. Mas a gente tem treinador como o Renato Gaúcho, a gente tem o do Atlético Paranaense, Thiago Nunes. Tá fazendo um bom trabalho. A gente tem o Fernando Diniz, Sim. que pelos resultados Ainda não mostrou, mas não mostrou no a Campeonato ideia Brasileiro, dele é boa. Mas é um fenômeno, porque os resultados do Atlético Paranaense foram horríveis É. no Campeonato Brasileiro, do Fluminense idem. Os times que quando ele sai melhoram e ele caiu para cima, né? Foi pro São Paulo. pra cima. Mas é um fenômeno, porque todo mundo quer o Diniz e gosta do jeito que ele joga. A gente tem daí- que torcer para um cara desse dar certo. Vamos, Dudu, só te interromper.